Este foi o exame mais difícil da história, mas os candidatos ficaram perplexos assim que receberam as folhas. A folha estava completamente em branco, sem nada escrito. Todos estavam totalmente confusos e atônitos. O que o examinador estava tramando? Embora os candidatos estivessem completamente perplexos, não ousaram fazer um som, porque antes da distribuição das folhas, o examinador havia anunciado 3 proibições: nenhuma comunicação com os examinadores ou seguranças, nenhuma saída da sala de exame e nenhuma sujeira na própria folha. Qualquer pessoa que violasse qualquer uma dessas regras seria desclassificada. E a única resposta para este exame era: ninguém ousou dizer uma palavra, porque a primeira regra era não se comunicar com os examinadores. Vendo que ninguém respondeu, o examinador apertou o cronômetro de 80 minutos e saiu da sala de exame sem olhar para trás. Olhando para a folha em branco, todos estavam perdidos em uma confusão sem fim. Quais eram exatamente as perguntas da entrevista? Parecia que este emprego multimilionário não era tão fácil de conseguir. Com o passar do tempo, uma mulher de cabelos escuros perdeu a compostura. Pensando que a empresa queria que ela escrevesse um currículo, ficou chocada quando um segurança se aproximou e, sem dizer uma palavra, a retirou da sala de provas. Acontece que ela havia violado a terceira regra do exame. Sujou a folha. Ao verem a mulher eliminada por causa da caligrafia ruim, todos largaram as canetas freneticamente. Quando todos estavam perplexos, um homem chamado Bruno riu inexplicavelmente. Ele percebeu que o examinador havia mencionado apenas 3 regras. Contanto que não as infringisse, tudo ficaria bem. Então, para testar sua teoria, puxou conversa com o homem barbudo da mesa ao lado. Como a primeira regra proibia apenas a comunicação com os examinadores e seguranças, não mencionava nada sobre os candidatos não se comunicarem entre si. Depois disso, todos olharam para o segurança na porta. E, como esperado, o segurança não fez nada. Claramente, contanto que não violassem as 3 regras explicitamente proibidas, poderiam fazer o que quisessem sem consequências. Pensando nisso, Bruno tornou-se ainda mais imprudente, levantando-se sem dizer uma palavra e até praticando seu retorno do punho flutuante na sala de provas. Contudo, como ele esperava, os guardas permaneceram impassíveis diante de suas travessuras. Vendo alguém tomar a iniciativa, os outros gradualmente relaxaram e começaram a se reunir para discutir as questões da prova. A garota de cabelos longos deduziu que a folha de prova poderia ser feita de algum material especial, talvez se revelando sob a luz. Os outros acharam que fazia sentido e correram para os pontos de luz com suas folhas, tentando fazer as questões aparecerem. No entanto, após algumas tentativas, as folhas permaneceram inertes. Quando estavam prestes a descartar as fontes de luz, Pretinho sugeriu que talvez aquele tipo específico de luz não funcionasse e que algo como luz ultravioleta ou infravermelha seria necessário. Mas a prioridade imediata era encontrar tal fonte de luz. A loira de repente percebeu que uma empresa tão grande devia ter luzes de emergência instaladas. Para ativá-las, precisavam criar uma emergência. Todos concordaram imediatamente e começaram a trabalhar, agarrando os pés das cadeiras e quebrando todas as lâmpadas da sala. A sala mergulhou na escuridão e as luzes de emergência voltaram a acender. Ansiosamente, pegaram as provas para iluminá-las, mas, para seu desespero, as folhas permaneceram inertes. Teriam perdido a fonte de luz? Então, uma garota de óculos percebeu que a metade superior da faixa de luz não estava acesa, então a quebrou novamente. Um feixe de luz brilhou. Todos examinaram meticulosamente as provas contra a fonte de luz, mas ainda não encontraram nada de errado. Parecia que a luz não tinha absolutamente nada a ver com as provas. Com apenas 60 minutos restantes, Bruno teve uma ideia brilhante. Ela pegou a prova da mulher eliminada. O examinador havia dito apenas para não sujar a própria prova, não há de outra pessoa, especialmente porque a outra mulher já havia sido eliminada. Depois de dizer isso, ele começou a rabiscar na prova, mas foi tudo em vão. Sem se dar por vencido, ele resolveu tentar com líquidos. Dobrou a folha de prova ao meio, rasgou-a em 2 partes, deu uma metade para Pretinho testar com saliva, em seguida, umedeceu a outra metade com sua própria urina. Inesperadamente, ainda não houve reação. Quando todos já estavam se desesperando, se viraram e notaram o homem de óculos na sala de provas. Ele não havia dito uma palavra durante todo o tempo e agora encarava fixamente os cacos de vidro sobre a mesa. No segundo seguinte, inexplicavelmente, ele disse: "Querer não voltar é lamentável, não fiquem tristes, o que há de tão bom na dor?" Sem que eles soubessem, ele já havia revelado todo o método de como as questões eram apresentadas. Mas, naquele momento, ninguém entendia o significado de suas palavras. Então, o homem barbudo ofereceu outra perspectiva. Ele supôs que tudo aquilo era uma farsa completa, um plano do responsável por trás de tudo. O responsável deliberadamente atraiu essas elites com um cargo de salário anual de 10 milhões, apenas para vê-las se fazerem de tolas. Mas a garota de óculos discordou. Ela havia feito sua pesquisa previamente. A alta administração da empresa era pragmática e precisava desesperadamente de talentos de ponta, então jamais fariam algo tão inútil. Para determinar os próximos 80 anos de suas vidas. Lembrando-se do que o examinador havia dito antes, o ânimo do grupo se renovou. Bruno pensou que, já que tantos métodos haviam falhado, a solução poderia estar escondida entre os guardas na porta. As regras do exame diziam apenas para não falar com os guardas, nem tocá-los. Pensando nisso, a garota de cabelos longos aproximou-se lentamente do guarda e, no segundo seguinte, tocou sua cintura. Comenta a parte 2.